Falando agora de Iludínia, para concluir a aula, e se vocês me permitem, agora sim de um grupo interessante, porque os oligoqueta com aquela cara de nada, realmente tão longe de ser um grupo que eu considero interessante. Nós, as sanguessugas, não, vocês vão ver, espero que vocês concordem. Bem, falando então de Iludínia, nós já discutimos várias coisas aqui, a maior parte das informações, mas eu vou repetir para vocês que, com relação à morfologia externa, as sanguessugas apresentam duas ventosas. É característico delas isso. Uma ventosa anterior formada pelo prostômio mais segmentos 1 a 5. Além disso, depois vai haver um tronco com 3 regiões. Uma região formada pelos segmentos 6 a 8, que é a chamada zona pré-clitelar, ou região pré-clitelar. Depois, nos segmentos 9 a 11, aqui, nós temos a região clitelar, em todas as sanguessugas, com o poro masculino no segmento 10º e o poro feminino no segmento 11º. Em seguida, temos essa região pós-clitelar, que é dos segmentos 12 até 26. E, finalmente, termina pela ventosa posterior, formada pelos segmentos 27 a 33. Lembro para vocês que a boca está dentro da ventosa anterior, então o animal se acopla ao outro animal, seja presa ou hospedeiro, e a diferença se é uma presa ou um hospedeiro vai ser basicamente se ela sobrevive ao ataque da sanguessuga ou não. Se ela não sobreviver, então ela é uma presa. Se ela sobreviver, é um hospedeiro. Então, por exemplo, um molusco, uma planária, um outro poliqueta, uma sanguessuga, esses normalmente não sobrevivem. Então, eles são presas. As sanguessugas que se alimentam desses animais são chamadas de predadoras. Agora, se for um humano ou um mamífero qualquer, se for uma ave, um réptil, um anfíbio, um peixe, esses sobrevivem. Por quê? Porque a sanguessuga pega sangue, mas o animal continua vivo. Então aí a gente fala que a sanguessuga é um ectoparasita e que esse animal é, portanto, um hospedeiro. Bem, com relação ao corpo, a esse tronco que tem essas regiões pré-clitelar, clitelar e pós-clitelar, nós vemos aqui no desenho, e vocês viram também nas fotos e verão nas próximas, que há uma série de anelações na parede do corpo. E aí você fala assim, ai que lindo, eu consigo ver a metameria tão fácil nesses animais. Não, você não vê a metameria nesses animais. Porque essas anelações, elas são apenas externas e elas são ornamentações. E não dá sequer para você sair contando e dizer a cada 2 segmentos ou a cada 3 anéis nós temos um metâmero verdadeiro. Não, porque isso varia, de um metâmero para outro varia o número de anéis. Então, realmente, as anelações externas, elas são meramente ornamentações no corpo das sanguessugas. E aí você pensa, mas será que tem alguma maneira de reconhecer a metameria externamente? Eu falo para vocês que tem. Não há muitas, mas há algumas maneiras. Então, por exemplo, cada metâmero normalmente apresenta um anel de papilas sensoriais. Então, essas papilas vão formar um anel a cada metâmero verdadeiro. Além disso, a própria pigmentação também pode formar, mas não são todas, mas pode formar bandas de colorido. Então, banda de uma cor, banda de outra, uma variação no tom, alguma coisa assim, apesar de que isso é um pouco variável, porque as sanguessugas têm cromatófilos e elas conseguem mudar a coloração de acordo com o ambiente. Então, isso pode variar. Mas, em circunstâncias normais, dá para reconhecer essas bandas de pigmentação como metâmeros. E a evidência aí sim mais forte, que vale para o tronco, não vale para as ventosas, é a presença dos nefridióporos. Um par de nefridióporos, vocês veem aqui, são esses pontinhos pretos aqui, um par de nefridióporos para cada metâmero verdadeiro do corpo. E eu falei que não vale para as ventosas, por quê? Porque nas ventosas, como os segmentos estão fundidos para formar cada uma delas, os nefrídeos também estão. E então vocês vão ter estruturas que estão adaptadas, ou os nefrídeos modificados em estruturas que vão lubrificar a ventosa.
ao invés de ser um sistema excretor. De qualquer maneira, vai sair um fluido por elas que vai lubrificar a ventosa, mas essas estruturas elas decorrem da fusão dos nefrídeos dos segmentos. Então aí você não consegue contar a metameria. Vejam aqui esses esquemas de novo. Você tem a região da ventosa anterior, que frequentemente apresenta ocelos. São ocelos, não são olhos. Esses animais não conseguem formar imagem. Aliás, a quantidade de células sensoriais, a gente vai ver, é muito pequena. Há muito poucos órgãos sentidos em sanguessugas, o que é um enigma bastante grande. Bem, mas tem a ventosa anterior, geralmente com ocelos, aí a ventosa posterior, que normalmente é maior do que a anterior, e a ventosa anterior tem a boca, a ventosa posterior tem o ânus, só que o ânus fica externamente, né? Então, como já foi dito. E depois tem as regiões pré-clitelar, clitelar e pós-clitelar, que em alguns animais pode haver alguma diferença entre os metâmeros, enquanto em outros todas essas regiões são praticamente uniformes. Você só consegue saber quais são os segmentos 9 a 11, por exemplo, onde está o clitelo, quando o animal entra na fase reprodutiva e o clitelo se diferencia, porque normalmente ele não é conspícuo o ano inteiro. Então você só conseguirá reconhecer isso na fase reprodutiva. Vendo algumas fotografias, então, essa é uma sanguessuga, uma das poucas sanguessugas que tem brânquias. Vocês viram também no esquema anterior, ela estava presente lá. É uma sanguessuga aquática, ela parasita peixes. E é um animal relativamente comum aqui no estado de São Paulo. Mas aí vocês veem outras que devem ser... Essa é uma espécie de irudo, essa outra eu acredito também que seja, mas eu não tenho certeza. E essas duas são irudo-medicinares. Inclusive, eu não sei com relação a essa, mas esta com certeza está se alimentando. Vejam como a ventosa anterior está bem grudada e o animal está mais inchado. Isso porque ele está exatamente ingerindo sangue, está absorvendo sangue. Arquitetura corporal, já falamos tudo aqui, mas vamos repetir para afirmar bastante. Então, a parede do corpo vai apresentar uma cutícula muito fina, muito mais fina até do que a de oligoquetas e de poliquetas. Então, realmente basicamente a linha. Mas é uma camada de quitina depositada por cima das células. Só que essa epiderme contém células glandulares com umas vesículas globosas muito grandes, que elas ficam aprofundadas num tecido que tem abaixo da epiderme, que é a derme, que não existe nos outros anelídeos. E, além disso, essas glândulas podem chegar até o meio das camadas musculares, elas podem estar infiltradas até o meio das camadas musculares. Aí depois vai haver uma camada de musculatura circular, depois a musculatura oblíqua, lembrem-se, aquelas fibras em diagonal que estão para um lado e para o outro, então formam essa trama, que é o que permite que o animal se contorça, né? Os movimentos de contorcionismo são devidos a isso. Depois vai haver uma musculatura longitudinal bastante desenvolvida, que preenche praticamente todo o corpo do animal, se bem que vocês vão ver na lâmina, logo na sequência, que na verdade as fibras elas estão mais espalhadas, elas não estão tão aglomeradas assim. Então vai haver um parênquima preenchendo o espaço entre elas. E vai haver também faixas de musculatura dorso-ventral que vão de alto a baixo e que vão achatar o animal. Aqui no mundo ideal vocês veem todas essas fibras muito bem representadas, bem conspícuas, não tem a menor dúvida do que seja musculatura dorso-ventral. Vocês vão ver que na lâmina não é tão fácil assim ver. O celoma está dividido em 4 canais longitudinais, canal dorsal, ventral, com o cordão nervoso no meio, e os 2 canais laterais. Lembrando que esses canais laterais têm a parede mais reforçada, mais espessada, porque são eles que são contráteis e vão impelir o fluido celômico ao longo do corpo do animal. Esses canais celômicos eles têm fluxo contínuo do fluido celômico.
porque não há septos entre os segmentos. Então, a segmentação interna foi completamente perdida em sanguessugas, exceto por uma espécie, que eu vou falar no final, quando falar de filogenia, uma espécie ou duas, que me parece que descreveram uma segunda, a Cantoptella. Mas então, animais do gênero Acanthoptella, caso haja mais de uma espécie, apresentam septos nos primeiros 5 segmentos do corpo e cerdas também, por incrível que pareça. Septos e cerdas nos primeiros segmentos do corpo. Depois, desaparece completamente. E vai haver também um tecido botrioidal que fica normalmente perto dos canais celômicos. Nesse esquema ele está representado aqui ao redor do tubo digestivo, mas vocês vão ver na lâmina que a posição, pelo menos na sanguessuga que nós usamos para a lâmina, é diferente. E esse tecido botrioidal ele é homólogo ao tecido cloragógeno de oligoquetas. Ou seja, ele é responsável pela detoxificação de substâncias, pela síntese e armazenamento tanto de lipídios quanto de carboidratos, e exerce algumas outras funções do metabolismo que fazem com que esse tecido seja análogo ao fígado de vertebrados. Então, basicamente, desempenha as mesmas funções. Óbvio que não há nem como tentar sugerir qualquer homologia com relação ao fígado de vertebrados. É totalmente convergente, mas, de qualquer maneira, tanto sanguessugas quanto oligoquetas têm esse tecido que é derivado do peritônio. A diferença que justifica nomes diferentes, células cloragógenas ou tecido botrioidal, é meramente pela localização dentro do corpo do animal. Vejam aqui as lâminas que vocês veriam em aula prática. Vocês têm aqui a região da parede do corpo, na próxima vai estar num aumento maior, mas vocês têm a epiderme com cutícula, a epiderme com cutícula, sim, mas com essas glândulas aprofundadas aqui na musculatura, vejam essas vesículas, essas bolsas. Depois musculatura circular primeiro, aí musculatura oblíqua, musculatura longitudinal, e reparem, então, como eu tinha falado, que essas fibras longitudinais elas estão muito mais afastadas do que no esquema anterior. E existe esse parênquima que coroa em azul, que vai estar exatamente permeando, preenchendo esse espaço daqui entre as fibras musculares, porque não há cavidade corporal. O que vocês veem aqui é bexiga. Lembro para vocês, isso não é um celoma de maneira nenhuma. O celoma mesmo está restrito a canais dorsal, ventral, com o cordão nervoso, e os 2 laterais. Esse é um lateral, o outro lateral eu acredito que esteja aqui. Como é que eu sei? Pela parede. A parede mais grossa aqui é mais muscular, então esse deve ser o canal lateral, é parecido com o desse lado daqui. Houve alguma parte do intestino que eu acho que extravasou por cima dele, meio que cobrindo, mas isso é artefato. Então isso meio que tampou ou cobriu parte do canal lateral. Aqui vocês veem, isso é tecido botrioidal, não está com legenda, mas isso aqui é tecido botrioidal. Assim como vocês têm tecido botrioidal aqui em cima e tem aqui. Então vocês veem que não é uma localização completamente colada ao tubo digestivo, como vocês viram no esquema do slide anterior. Aqui vocês têm também, nessa outra prancha do professor Carlos Rocha, vocês têm aumentos maiores de algumas regiões. Então, é o outro corte que tinha na lâmina, então vocês veem que aqui estão os testículos. E aqui na parede do corpo, então, essa epiderme com uma cutícula muito fina e com essas glândulas, essas vesículas aprofundadas dentro até da musculatura, no meio desse parênquima. Tudo isso, óbvio, vai ter canais que vão até a superfície para esse animal ou essas glândulas liberarem os produtos delas no epitélio do animal, no tegumento. E isso, basicamente, vai umedecer o tegumento para permitir ou facilitar as trocas gasosas. Bem, em seguida, a essa epiderme vai haver uma derme e aí camada de musculatura circular, depois musculatura oblíqua,
musculatura longitudinal, com o parênquima permeando tudo aqui. Aqui esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui, com grandes células com grandes vacúolos dentro, como essas daqui, tudo isso é tecido botrioidal. O celoma mesmo, no caso dessa lâmina, o vaso dorsal parece ter sido desviado para cá, também por artefato, mas esse seria o dorsal. Aqui vocês têm o ventral, tipicamente com a corda nervosa aqui dentro, que parece uma máscara de mergulho, né? Os dois olhinhos e o nariz aqui embaixo, sendo que essa parte aqui de baixo é uma fibra gigante, né? Essa espécie daí. E aqui vocês têm bem, aqui a parte do nefrídeo a gente vai falar daqui a pouco, mas vocês veem aqui a parte do canal lateral. Vejam como esse canal celômico tem a parede muito mais espessa do que o dorsal ou o próprio ventral, que vocês têm aqui ampliado também. E do outro lado também aqui a canal lateral. Falando de celoma, então continuando a falar de celoma, já estávamos nisso. Ele está restrito a esses canais longitudinais contínuos, na medida que não há os septos internos, e basicamente são dois laterais, um lateral a cada lado, então o outro lado aqui não foi representado, mas também haveria, um dorsal e um ventral. O sistema emal ainda pode estar presente, depende do grupo de sanguessugas. Se estiver presente, ele é meio que vestigial e ele corre dentro dos canais celômicos. O dorsal dentro do canal dorsal e o ventral dentro do canal ventral. Além disso, vai haver também todo um sistema de capilares celômicos, tudo formado por peritônio, que vão tanto para a superfície da pele, então vocês veem aqui, eles vão realizar as trocas gasosas, respiração cutânea também, quanto inervam alguns órgãos, ou inervam não, irrigam. Então elas vão levar fluido celômico a alguns órgãos, então elas alimentam, elas nutrem alguns órgãos, e também, inclusive, ao redor do tubo digestivo, que estaria correndo aqui entre o canal dorsal e o canal ventral. Vai haver o tecido botrioidal, que são especializações desse peritônio, eu acabei de falar, formando um tecido homólogo ao tecido cloragógeno de minhocas. E as trocas gasosas, elas ocorrem pela superfície da pele, como eu falei, mas algumas raras sanguessugas têm brânquias. São, que eu saiba, duas famílias de sanguessugas aquáticas que têm brânquias, uma das quais foi fotografada e também tinha um esquema no slide anterior. Vejam, mostrando aqui novamente o celoma, só para ficar mais claro, se houver ainda alguma dúvida. Aqui é o canal lateral, vocês têm isso ampliado, então vocês reconhecem o tamanho ou o calibre dessa parede, né? Ela é bastante grossa, bastante muscular. A mesma coisa do outro lado aqui. O canal ventral está ampliado aqui com a corda nervosa, né? O cordão nervoso aqui dentro. Veja como a parede é fina, compara mesmo com essa daqui. Vocês veem que essa é muito mais espessa. E o canal dorsal, que nessa lâmina daqui ele foi desviado e está aqui. Isso é um artefato. A excreção, ou o sistema excretor de sanguessugas, é completamente diferente dos outros anerídeos. É a mesma estrutura, são metanefrídeos. Só que a morfologia é diferente e, por exemplo, a cápsula, o nefrostômio, ele se adaptou para outras funções e não tem qualquer relação com a excreção. Então vejamos como é que está organizado. Os nefrídeos estão mergulhados dentro dos canais celômicos. O nefrostômio, como eu falei, ele é fechado embaixo, ele não tem comunicação com o duto, de maneira que ele não tem papel na excreção. Então o que ele faz? O nefrostômio basicamente produz celomócitos, que são essas células, que vão vagar pelo fluido celômico e têm funções imunológicas. Portanto, o nefrostômio não faz a ultrafiltração. Aliás, não faz nem a ultrafiltração, nem filtração nenhuma. A ultrafiltração mesmo, ela vai ser realizada
pela parede dos vasos, mais uma vez, são os vasos laterais, mas assim como ocorria no sistema hemal com metanefrídeos, aqui vai ocorrer também isso, só que com sistemas de canais celômicos. A ultrafiltração ocorre, então, por esses podócitos que filtram uma urina primária a partir do fluido celômico e ela passa para dentro desse parênquima circundante. Então, o parênquima que está preenchendo todo o espaço vai receber essa urina primária. Só que tem o duto do nefrídeo logo em seguida à cápsula, apesar de não haver comunicação entre eles, como eu havia falado, mas o duto está ali. E esse duto vai apresentar vacúolos que começam a coalescer uns com os outros e a formar canalículos. E, por difusão, essa urina primária, os compostos dela, começam a penetrar na célula e vão para dentro desses canalículos. Vejam, esses canalículos são intracelulares. Então, numa comparação até bastante grosseira, se me permitem, isso seria quase que um monte de porócitos de esponja em sequência uns dos outros. Então, um canal dentro das células, células contínuas formando, então, esse canal intracelular. Só que o canal vai alargando à medida em que vai chegando mais próximo do poro, então o canal vai ficando cada vez maior, e quando ele alarga, ele passa a ser formado entre células. Então existem células, uma camada de células revestindo esse canal. Então ele passa a ser um canal intercelular no final, e aí chega na bexiga, a bexiga já não tem qualquer tipo de reabsorção, porque esses canais, ao longo de todo esse canal, as células vão... Ao longo de todo esse canal, as células vão, então, absorvendo a água e os outros compostos para produzir a urina final, mas chegando aqui no na região da bexiga, já temos a urina final pronta. Ela só está armazenada ali esperando ser liberada. E aí, finalmente, ela é depois liberada através do nefridiópolo. Aqui no nosso esquema, no corte que tem os testículos, vocês veem que essa região bem ao lado dos testículos é a região do nefrídeo. Então, no maior aumento, vocês percebem que aqui temos a zona do canal intracelular, ou seja, aqui são aquelas células com o canal dentro, aquilo que eu falei que seria vários porócitos em sequência. Vai havendo a reabsorção, aí ocorre a maior parte da reabsorção, porque está muito próximo, está praticamente no citoplasma da célula. Aí depois já alarga mais o canal e ele passa a ser formado por várias células. Então, é um canal intercelular, são várias células assim na sequência. Um canal normal, como qualquer outro. O intracelular é que é mais raro. Todo esse processo, então, vai ser caracterizado pela reabsorção de substâncias, água e outras substâncias daquela urina primária que havia sido produzida na parede do vaso lateral, que estaria aqui em cima, passou para esse parênquima circundante, então passou para esse parênquima circundante, e aí entrou nos canalículos, foi para o duto intracelular, duto extracelular, até finalmente chegar à bexiga, onde essa urina vai ficar armazenada até a liberação pelo nefridiópolo. Outro capítulo à parte na história das sanguessugas, a alimentação delas. Já discutimos se é predador ou se é parasita, acredito que vocês tenham entendido. Caso a vítima sobreviva, ela é parasita, e um ectoparasita, no caso, óbvio. E caso a vítima não sobreviva, então aí a gente fala que ela é predadora. Sanguessugas predadoras, eu acredito que já tenha falado, mas elas tipicamente pegam caramujos, então moluscos em geral, lesmas, caramujos, até bivalves, se conseguirem, né, com as conchas se fecham muito rápido, mas de qualquer maneira. Alguns invertebrados, como moluscos, planárias, minhocas, outras sanguessugas, e tem uma variedade grande de organismos que elas podem predar.
E as sanguessugas parasitas são principalmente de vertebrados, então algumas são especializadas. Não parece haver uma especialização muito grande com relação ao hospedeiro, assim, em termos de espécie. Mas algumas sanguessugas, por exemplo, parasitam peixes em geral. Outras aves, outros mamíferos, outras répteis e assim por diante. Agora, o mais interessante é que as sanguessugas elas capturam alimento, mas elas não produzem enzimas digestivas quase nenhumas. E as poucas que elas produzem só conseguem concluir o processo, elas não iniciam. Então, para que elas possam agir, tem que haver uma digestão prévia. E essa digestão prévia é realizada no estômago e é realizada por bactérias. Então, vocês veem, do mesmo jeito que em ciboglinídeos, lá em Poliqueta, aula de ontem, eu falei que elas estão adaptadas para viver associadas a bactérias quimiosintetizantes. Aqui eu falo também que esses animais estão adaptados para sobreviver apenas associados a bactérias. Não são quimiosintetizantes elas são heterotróficas, mas elas vão digerir o alimento que a sanguessuga absorveu. E aí elas vão realizar essa digestão ao longo do tempo, é um tempo extremamente demorado. Então, assim que a sanguessuga se alimenta, o alimento vai para dentro de um estômago que é cheio de secos gástricos, então evaginações da parede do estômago para aumentar a área. Essas evaginações elas estão associadas a nefrídeos, que vão exatamente absorver toda a água daquele alimento, então elas vão desidratar o alimento, eliminar isso pelo nefridióporo, e o que vai ficar ali, basicamente, vai ser um condensado daquele alimento que foi ingerido. E aí as bactérias vão agir. Esse processo é muito lento. Pra vocês terem uma ideia, o Irudo medicinalis, aquela sanguessuga europeia que era usada na medicina, era e voltou a ser. Depois eu vou discutir isso. Mas o Irudo medicinalis, ele demora cerca de 300 dias para digerir uma refeição. Ou seja, o bicho come uma vez por ano. É basicamente isso. Só que, em compensação, quando ele come, ele absorve o máximo de sangue assim que ele pode, ficar gordo, inchado, cheio, e ele aumenta cerca de 20 vezes o volume corporal dele, para vocês terem uma ideia. É um absurdo. Aí depois ele logo murcha de novo, né, porque ele já desidrata tudo isso, elimina pelos nefrídeos esse excesso de líquido, e aí ele, claro, fica maior do que estava antes, mas não é um aumento tão expressivo. Bem, vejamos aqui, então, como é que é essa estrutura. A boca localiza-se na ventosa anterior, e isso já falamos antes. E aí nós temos dois grupos de sanguessugas. Os Rhincobdélida, que tem uma faringe versível, como está demonstrado aqui, e não tem mandíbulas, e os Arrincobdélida, que têm mandíbulas. Ou não, podem não ter mandíbulas, mas eles nunca têm essa faringe versível típica de Rhincobdella. Bem, há glândulas salivares unicelulares nesses animais que produzem um anticoagulante, produzem um analgésico e produzem também enzimas proteolíticas. Isso em todos eles. Então, no caso desse que não tem mandíbulas, ele não perfura o tegumento do animal que ele está se alimentando através das mandíbulas, é óbvio. Mas as secreções proteolíticas das glândulas salivares, aliás, aqui é o cordão nervoso, as secreções proteolíticas das glândulas salivares, elas vão ser liberadas junto com essa probóscide tentando entrar, ou essa faringe, vamos dizer, e aí ela penetra dentro dos tecidos do hospedeiro, porque aquela saliva meio que corroeu, meio que dissolveu a parede do corpo. Então aí essa faringe vai poder atuar. E aí vai haver uma região de sucção muito forte que vai chupar os fluidos internos desse animal. Muitas vezes esses não sobrevivem. Esse é o típico modo das sanguessugas que se alimentam de caracóis, por exemplo, e lesmas. Então elas acabam matando o indivíduo. O outro grupo, a Rhincobdélida, não apresenta essa faringe reversível. E ela vai poder apresentar mandíbulas ou não. Se apresentar mandíbulas, então ela vai lá, cola a ventosa anterior na vítima, no animal,
As mandíbulas começam a cortar, auxiliadas por um analgésico que está presente na saliva, auxiliadas também por enzimas proteolíticas da saliva e pelo anticoagulante, que faz com que o sangue não coagule, e aí elas já promovem um sangramento, se for o caso. Isso é o caso de Hirudo medicinalis, que está aqui do lado, por exemplo. Então essa é a sanguessuga usada na medicina, as 3 mandíbulas dela. Isso está associado, então, a uma faringe também muito muscular, que apesar de não ser reversível, ela é muito muscular e ela vai sugar os fluidos. Então, essas glândulas salivares unicelulares, como eu falei, produzem analgésicos, anticoagulantes e enzimas proteolíticas. No caso do Hirudo medicinalis, ele produz uma substância chamada hirudinida, que está sendo bastante investigada pela indústria farmacológica, porque ela tem bastantes propriedades anticoagulantes e também analgésicas, não só a hirudinida, mas todo o composto da saliva do Hirudo medicinalis tem substâncias que estão sendo muito investigadas para a indústria farmacológica atualmente. Elas não são mais usadas naquele esquema que eram há 200, 300, 500 anos atrás. Se uma pessoa tinha uma doença qualquer, punha um monte de sanguessuga, porque achava que o sangue era a causa das doenças. Então é só tirar o sangue de uma pessoa que pronto, ela está curada. Uf. Não era exatamente o que acontecia. Então, em muitos casos, as pessoas morriam das sanguessugas e não da doença. Porque punham tantas sanguessugas, tem relatos de médicos da Idade Média, de barbeiros, barbeiros cirurgiões da Idade Média, que punham mais de 1000 sanguessugas numa pessoa. Vocês imaginam? Não sobrava sangue nenhum. Bem, mas naquela época achava-se isso. E em casos de pressão alta e de poucas sanguessugas, você diminuía o volume de sangue, abaixa a pressão, então isso podia até dar algum refresco, alguma melhorada. Mas, no geral, realmente não tem nenhum fundamento usar sanguessugas para tirar o sangue da pessoa e curá-la. Só que, atualmente, as sanguessugas voltaram a ter outra utilização, que é na reimplantação de membros amputados. Como isso? Vejam, está lá alguém cortou um dedo numa máquina, por exemplo, aconteceu alguma coisa, cortou o dedo. O que essa pessoa faz? Põe o dedo arrancado num monte de gelo, enfaixa a mão e sai correndo, vai para o hospital e leva e fala, pronto, está aqui, põe de volta. Aí os médicos vão, claro, é uma operação delicadíssima para poder reimplantar o membro, restaurar toda a circulação, todos os nervos, todas as coisas, mas isso é feito. Só que não há maneira de ativar a circulação nesse membro que foi recolocado. O sangue chega até a base, até onde foi o corte, e volta, ele não entra lá. Mesmo o membro tendo sido recolocado, o sangue não entra novamente pelos vasos ao longo desse membro. Só que eles repararam que colocando sanguessugas na ponta desse membro, a sucção da sanguessuga faz com que o sangue acabe penetrando no órgão reimplantado e restabeleça a circulação original. Então isso tem sido feito com bastante sucesso no caso dessa reimplantação de órgãos. Qualquer que seja órgão, mão, braço, dedo, assim por diante. Claro, quanto maior, mais difícil vai ser. Mas isso tem sido realmente testado e usado com bastante sucesso. Bem, passou então das glândulas salivares e aí nós chegamos na parte do intestino propriamente dito. O intestino médio vai ser o intestino mesmo do animal. A região do estômago ainda é intestino anterior. Mas o estômago vai apresentar essa série de divertículos. Vocês têm 2 espécies representadas aqui no desenho, sendo que essa daqui é a que está também nos protocolos de aula prática, porque é a da lâmina que a gente via na prática dessa aula daqui. O desenho está bastante fiel. Eu, infelizmente, não tenho fotos dessa lâmina, mas o desenho está bastante fiel e a gente vai usá-lo bastante aqui na aula. Bem, chegou então ao estômago com esses divertículos ou secos gástricos,
O último seco é sempre muito maior e dirigido para trás. Aí depois nós temos o intestino, que também vai ter divertículos ou secos intestinais. Tudo isso é para aumentar a área. E aí, finalmente, temos o reto e o ânus dorsalmente na ventosa posterior, como eu havia dito. Então, as sanguessugas se alimentam. Esse alimento é ingerido e vai para dentro do estômago. Dentro do estômago, os nefrídeos que estão acoplados a esses secos vão desidratar o alimento, e essa água, esse excesso de líquido, é eliminado através dos nefridióporos, e a massa de alimento fica ali, sendo atacada, então, digerida pelas bactérias. Findo esse processo, então, quando essa digestão já terminou, aí o alimento passa para dentro do intestino, onde a própria sanguessuga secreta as suas enzimas e conclui a digestão e absorve os nutrientes, e as fezes vão ser eliminadas através do ânus.